Boa tarde, turma. Meu nome é João Pedro. Juntamente com Dalman e Júlio, a gente ficou responsável pelo hormônio vegetal ou fito-hormônio giberelina. E de antemão, a gente vai fazer uma introdução breve sobre os hormônios vegetais, ou, popularmente falando, fito-hormônios. As plantas, elas produzem substâncias que auxiliam no controle e regulagem de processos, assim, crescimento e desenvolvimento de frutas, de caule, de folhas e até das flores. Podemos encontrar em diversas partes ao redor da planta, que circulam na planta ou partes específicas. As partes que circulam na planta são através do xilema e do floema, que são os tecidos condutores. Bom, em um primeiro momento a gente fala da descoberta, do hormônio vegetal, do fito-hormônio giberelina. Vamos precisamente mais voltar nas décadas de 1930, que nas lavouras de arroz no Japão foram observado essa anomalia aí na planta de arroz. Veja bem, do lado direito apresenta essa configuração normal, né? E no lado esquerdo apresenta essa configuração mais amarelada, com a presença do fungo Fujikori. Que assim, no primeiro dia avistou um, no segundo dia avistou mais, foi crescendo, teve essa progressão nas lavouras, né? E essas plantas elas foram isoladas das outras, para ser averiguado, né? Estudado o que estava acontecendo com essas plantas. Que aí descobriram esse fungo Gibberella fujikori, que estava presente nas plantas de arroz. Eu mostrei essa imagem para ter uma comparação, uma planta a planta. E em grande escala, aqui no próximo nesse slide, nessa imagem, dá para ver em grande escala o que aconteceria. Quando ela ia crescer muito, ela acabava tombando. Que aí dá até o nome da doença, né? Bacane ou a doença da planta boba. Porque ela crescia tanto que não aguentava seu próprio peso. E esse acamamento, a planta tomba por não aguentar o seu próprio peso. E isso é uma perda muito grande, né, na lavoura, que reduz produtividade, a qualidade de sementes, as perdas de economia muito grande também na produção, que na Tailândia e no Japão, por exemplo, teve safras que já perderam até 40% da produção de arroz, que é um problema muito grave. E foram os estudos a partir do fungo Gibberella fujikori. Que aí nos anos 50, a giberelina é isolada pela primeira vez em uma planta, que é o feijão feijoca, vou falando, popularmente falando, né? E assim, você vê, ó, foram precisos 100 kg para isolar 2 ml de giberelina. Você vê que ela atua, tem uma atividade em concentração baixíssima, muito baixa, né? A atividade fisiológica dela é baixa. E o que eu achei muito interessante é que assim, o fungo Gibberella estava produzindo como uma toxina o hormônio vegetal. A partir do fungo, que o fungo estava trabalhando como se fosse um hormônio vegetal. Eu achei muito interessante isso. E, assim, no final dos anos 50, 3 grupos diferentes, dos Estados Unidos, do Reino Unido, no Japão, finalmente elucidaram a primeira molécula de giberelina. Olha, giberelina A1. Ao tal do lado aí, giberelina A3, que eu queria fazer uma comparação da nomenclatura. Essa nomenclatura é dada por ordem de descobrimento. Por exemplo, a primeira é giberelina A1, a primeira giberelina descoberta. Lá na apostila tem falando de 125 variações de giberelina. Caso hoje encontre outra, a nomenclatura ela seria dada giberelina A126, por exemplo. Esse A é ácido de giberelina 1. Aí tem o 2. E assim sucessivamente, né? Caso encontra hoje, a nomenclatura seria giberelina A126 ou GA126. Isso foi um pouco da história
da evolução, né, da descoberta da giberelina. Espero que você tenha gostado. Dando continuidade à nossa apresentação sobre o hormônio giberelina, agora dando ênfase nas suas funções, né? As suas funções na fisiologia da planta. Sendo que podemos destacar que uma das principais funções desse hormônio tem a ver ao crescimento caulinar das plantas, né? Das plantas. Se observa nitidamente nessa imagem que a semente onde a giberelina tem ação, o hormônio da giberelina tem ação, se observa que o caule dessa semente é muito maior, muito mais alongado do que as demais. Ou seja, é uma das principais funções da giberelina é essa. O crescimento caulinar, o alongamento do caule a partir do alongamento dos entrenóis, né? E essa função é bem nítida quando a giberelina é utilizada em plantas anãs, onde se observa que essas plantas anãs crescem muito após o uso desse hormônio. Vale destacar que esse hormônio ele é sintetizado nos meristemos apicais do caule, nas folhas jovens e também nas sementes e frutos na fase de desenvolvimento. A giberelina é transportada pelo floema e xilema. E, infelizmente, ela não tem muita ação na raiz. A giberelina não possui muita ação na raiz, segundo os estudos. Outra função muito importante é o desenvolvimento do caule, né? O desenvolvimento e maturação dos frutos, melhor, né? Onde os frutos, com a aplicação desse hormônio, contendo o hormônio giberelina, os frutos passam a ter um aspecto mais verdeado, tem um ciclo maior, ou seja, não envelhece rápido, fica mais tempo na prateleira também. Também outro benefício é que o produtor, o agricultor que produz esses frutos, como por exemplo a uva que está aí na imagem, como a laranja, como a melancia, como outros, ele pode ter a capacidade de organizar a colheita e outras mais, porque a giberelina ela promove que esses frutos tenham a cor mais esverdeada, uma cor mais viva durante mais tempo. Outra característica que pode se destacar é também a produção dos frutos partenocárpicos. O que é esses frutos partenocárpicos? São os frutos sem as sementes, ou seja, se desenvolvem sem nenhuma semente. E atualmente esses tipos de frutos são bem mais atrativos no comércio, ou seja, vende muito mais como os frutos de sementes. Outra característica também na questão dos frutos. Os frutos que, com a ação da giberelina, desse hormônio, apresentam também o tamanho bem maior, a cor, como eu falei anteriormente, a cor bem mais verde, bem mais viva, bem mais natural. E também a questão comercial. A giberelina está muito mais sendo utilizada na atualidade por conta disso, a questão da produção dos frutos partenocárpicos, dos frutos sem sementes. Outro efeito, outra ação da giberelina é a superação da dormência das sementes, né? Pois a giberelina ela tem um papel muito importante na questão da quebra dessas dormências das sementes, sendo que
que o embrião, né? O embrião para se desenvolver, para poder crescer, precisa de alimento, precisa de nutrientes. E é aí que entra a giberelina. A giberelina tem uma função muito importante, que é ajudar o embrião da semente, a ter o alimento. Como acontece isso? Acontece que o embrião precisa de água, precisa de amido, precisa de glicose para poder se desenvolver. Aí a glicose ajuda na quebra do amido. Quebrando esse amido, a semente tem o seu nutriente necessário para o seu desenvolvimento. Daí ocorre a quebra da dormência um pouco mais rápido do que sem o uso da giberelina. Na quebra desse amido é liberada a glicose. A glicose que está presente na estrutura do embrião. Essa glicose ela é muito rica em nutrientes, é muito rica em glicose. Por isso que é muito importante e é muito utilizada a giberelina para esse fim, que é a quebra da dormência das sementes. Outro efeito fisiológico importante é a maltagem dos grãos de cevada. Isso já é um uso comercial da giberelina. Está sendo muito utilizado a giberelina para esse fim, que é o uso na cevada, na produção do malte. Quem bebe cerveja sabe que é o malte, né? Como é feita a giberelina é utilizada nessa produção da cerveja? Ela é utilizada justamente para isso, para o que eu falei anteriormente, para a quebra para a degradação do amido e assim a produção do malte, do uísque também, e elas são utilizadas, a giberelina é utilizada para acelerar a quebra desse amido, agilizando o processo de produção da cevada, que é utilizado na produção comercial do uísque e da cerveja. Também é importante destacar também, explicar a estrutura, né? A estrutura da giberelina. Atualmente são conhecidas 136 giberelinas. E é assim, de acordo com a sua... Para não ter confusão na sua nomenclatura, as giberelinas são nomeadas de acordo com a sua descoberta. Por exemplo, a primeira giberelina descoberta, patenteada, vamos dizer, ela recebe o nome, a numeração AG1, ou seja, que é a primeira giberelina a ser descoberta, a ser nomeada. Aí por diante, é AG2, que significa a segunda giberelina, aí vai até a 136, que é o número mais atualizado, 136 giberelinas conhecidas atualmente. Bem, pessoal, dando continuidade, agora eu vou falar sobre fatores que afetam a síntese das giberelinas. Temos o primeiro fator, que é o fotoperíodo. Ele, em dias longos, ele induz o aumento da síntese de giberelina. O aumento na transcrição dos genes GA20 oxidase ele resulta no aumento do nível de giberelinas oxiladas. E o fotoperíodo ele exerce uma função sobre a floração. Podemos ver nessa imagem, né, a planta no dia curto, noite longa, é bem mais florida do que a planta de dia longo, de noite curta. Temos também a temperatura, que baixas temperaturas ela podem, em algumas espécies de plantas, aumentar a atividade da hidrolase do ácido L-carenoico, que é a quebra de dormência, a quebra de dormência é ocasionada pelo aumento da temperatura. Outro fator são as auxinas,
elas resultam no aumento do nível de giberalinas ativas, estimulam a transcrição dos genes da enzima GA hidroxilase, inibem a transcrição do gene da enzima GA oxidase e também elas resultam no aumento de níveis de giberalinas ativas. Então, vamos falar sobre papel fisiológico. A iniciação floral e a determinação do sexo. A determinação do sexo, ela é geneticamente regulada, né? E pode também sofrer uma influência de fatores ambientais, que são o fotoperíodo, a temperatura e a nutrição. As giberalinas, elas interagem com outros hormônios na regulação da determinação do sexo. As giberalinas também elas podem substituir dias longos ou frios. O crescimento do caule. A aplicação externa de ácido giberélico ela causa um aumento no crescimento do caule de variedades anãs e tornando elas um pouco semelhantes às variedades de crescimento normal. Aqui na imagem nós podemos ver o alongamento, né, do caule e a diminuição da espessura. Também podemos ver a diminuição da folha. As giberalinas elas produzem grandes efeitos em plantas intactas e muito pouco em segmentos. A transição da fase juvenil para a fase adulta. A aplicação de giberalinas ela regula a mudança de juvenil para o adulto e do adulto para o juvenil. Isso depende da espécie, né? Esses estádios, na verdade, juvenil e adulto, eles possuem diferentes formas de folha, né? Por exemplo, o Hedera helix, que é uma angiosperma trepadeira. Com a aplicação do ácido giberélico, ela muda de estado maduro para juvenil. Já aqui nessa imagem nós temos a fase juvenil, os estágios intermediários e a fase adulta. Nesse caso, ele mudou da fase juvenil para a fase adulta. O estabelecimento do fruto. Eu vi em algumas pesquisas o estímulo do estabelecimento do fruto pelas giberalinas ela tem sido observado em maçãs. A aplicação de giberalinas ela atua favorecendo o crescimento inicial do fruto, posteriormente a polinização. Temos a germinação de sementes. A germinação de semente ela é dividida em 3 etapas. Essas 3 etapas podem precisar de giberalinas, sendo elas a ativação de crescimento do embrião, a hidrólise e mobilização de reservas do endosperma, quebra e dormência de algumas espécies. A aplicação comercial de giberalinas e inibidores da sua síntese. Temos para a produção de frutos, que dentro deles podemos citar a produção de uva, que ajuda a produzir frutas grandes, sem sementes, mais bonitas para ser comercializadas. Temos também a produção de cerveja. Na produção de cerveja, as giberalinas elas podem ser utilizadas para acelerar a hidrólise da semente de cevada, aumento, né, na produção da cana-de-açúcar. Na produção de cana-de-açúcar, as giberalinas elas atuam estimulando o alongamento dos entrenós e isso aumenta a produção. Agora, os inibidores da síntese de giberalinas elas são retardantes de crescimento que são comercializados e atuam inibindo a síntese das giberalinas. Podemos citar o paclobutrazol, que ele bloqueia as reações de oxidação e a sua aplicação ela reduz o alongamento do caule. Porém, com a pulverização de ácido giberélico, reverte esse efeito de redução. E assim finalizamos o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.